Namu-myo Horenge Kyo. Namu-myo Horenge Kyo. Namu-myo Horenge Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namu-myo Horenge Kyo. Namu-myo Horenge Kyo. Namu-myo Horenge Kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo o Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos nhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevada como a montanha sobre a flor de lótus ornada por 7 tesouros, símbolo do tesouro rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria, como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de neurais, são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor sábio e amplo pregador do Sutra de Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como o universo, excelência universal, Monjo Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namu-myo Horenge Kyo, Namu-myo Horenge Kyo, Namu-myo Horenge Kyo. Que eu possa superar meu coração e pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, e todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namu-myo Horenge Kyo, Namu-myo Horenge Kyo, Namu-myo Horenge Kyo. Transferência de méritos, que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o meu coração e os pensamentos desvairados dos meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os Sagrados Sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namu-myo Horenge Kyo, Namu-myo Horenge Kyo, Namu-myo Horenge Kyo. Sutra do Significado Imensurável. Capítulo 3, as 10 Virtudes.
A primeira virtude. Assim disse Buda, ó filhos de boa intenção. A prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas, que ainda não aspira, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres. O contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que a possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um simo tolo. Recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isto a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma. Através de 5 tipos de palavra inadequada, se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um simo inquieto, que nem por um instante conhece imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes e sentidos comparáveis. 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Sutra do Lótus, capítulo 2 das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni
Saiu calmamente seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas consegue alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando dos seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estados de profunda de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável. Infinito e sem precedentes, apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, Daibhadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibhadata do Sutra do Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. O Sutra do Lótus. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres, assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir. Mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais.
Durante incontáveis ciclos cósmicos tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos, sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento, então ensino-lhes que a vida de Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos, e isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar e tornar-se um arrogante